Existe uma prática relacionada aos acidentes aéreos que nós, como profissionais da elétrica, precisamos adotar. Sempre que acontece algum acidente aéreo, o CENIPA, que é o órgão responsável pela investigação e prevenção, ele faz uma investigação que é independente da investigação da polícia. A investigação da polícia é muito importante para poder identificar e responsabilizar os culpados, mas a investigação do CENIPA é talvez mais importante ainda. O objetivo é encontrar a razão pela qual o acidente aconteceu, ou as razões, na verdade, já que na aviação comercial existe muita redundância, então geralmente é uma soma de fatores que leva a algum acidente aéreo e não apenas um fator. E o meu ponto é que as tragédias envolvendo eletricidade também têm uma razão pela qual elas aconteceram. E essa razão também pode ser melhor investigada. Ultimamente se tem visto muita notícia de incêndio em instalações fotovoltaicas. E aí é um ponto onde houve sim melhora. A partir de dezembro, o Inmetro vai exigir que os inversores tenham um dispositivo de detecção e interrupção de arco elétrico. O arco elétrico ou arco voltaico é o grande vilão desse tipo de instalação, porque além de operar com uma tensão bem mais alta, é uma tensão contínua. E a extinção de arcos voltaicos em tensão contínua é muito mais difícil, por isso esse tipo de arco é muito mais perigoso e geralmente muito mais destrutivo. Bom, e sendo esse dispositivo o único responsável por detectar e interromper o maior causador de incêndios em instalações fotovoltaicas, a ausência desse dispositivo no inversor parece coisa de empresa de fundo de quintal, certo? Errado. As marcas de renome como Grovat, WEG, Huawei, todas elas já tiveram, diversas outras também, já tiveram que atualizar suas linhas para que em dezembro tudo esteja de acordo com o que o Inmetro exige. Então não é porque você pagou caro no seu equipamento que ele vai ter proteção contra arco voltaico. E aproveitando o assunto instalações fotovoltaicas, tem outro equipamento cuja proteção costuma ser negligenciada, que é o DPS. O DPS, ele atua como se fosse um contato que se mantém aberto com tensão nominal e fecha com tensões acima do que é projetado como limite para ele. Só que não se trata de um contato mecânico. E quando ele, entre aspas, fecha, permanece uma resistência significativa aqui entre os terminais de conexão. E se nós temos resistência aqui nesses cartuchos e nós temos também corrente circulando por eles, você já sabe, né? Tem potência sendo dissipada por meio do efeito Joule. E se nada interromper essa corrente, o calor vai aumentando cada vez mais até que pode causar algum problema. Eu estou com esse circuito aqui para demonstrar isso aqui na prática, para vocês verem o quão importante é interromper essa corrente, porque ela realmente pode causar um calor extremo aí e causar problemas. Para isso, eu tenho um transformador aqui para elevar a tensão, tem um voltímetro que vai ler a tensão na entrada do transformador, um amperímetro para ler a corrente, obviamente, e essa corrente vai nos denunciar quando que o DPS atuou, porque quando ele atuar, como eu falei, é como se fechasse um contato, um pouco diferente, né? Não é mecânico contato, e um alicate amperímetro aqui, que mede até 1000 volts. Por isso é tão importante ler a entrada do transformador, porque eu só consigo ler até 1000 aqui na saída e nós vamos precisar de valores mais altos, né? Estou com o alicate amperímetro aqui, deixa eu já conectar ele, e eu vou elevar a tensão. Repara no alicate amperímetro ali, nós já temos mais de 800 volts. Deixa eu elevar devagarinho aqui para não exceder o limite do alicate amperímetro. Olha lá, 994 volts, quase 1000 volts aqui e 40 volts aqui, né? Então, como o transformador é uma máquina elétrica que tem uma relação de transformação fixa, a proporção sempre é fixa, então se eu colocar o dobro da tensão na entrada, eu vou ter o dobro da tensão na saída. Isso é fato, né? Todo transformador funciona assim. Então, por mais que eu não consiga ler mais que 1000 aqui, mas a gente vai saber a tensão que tem aqui graças à leitura da entrada de tensão. Então, se deixar com esses 1000 volts aqui, esse DPS vai ficar eternamente e nada vai acontecer com ele. Justamente porque ele é feito para isso, né? Ele é feito para trabalhar com tensões aí dessa magnitude, então ele não vai atuar com isso. Agora eu vou fazer o seguinte, inclusive cada cartucho desse aqui é para 1000, né? Como eu tenho 2 cartuchos, então eu vou ter que chegar a mais de 2000 volts aí para atuar. A tensão de atuação dele é ainda maior, né? É 1300, então cada cartucho aí, como esse DPS aqui, a maneira de ligar ele é com 2 cartuchos, então a tensão que eu tenho para descargas atmosféricas é 1300, então a proteção que ele vai fazer para descargas atmosféricas é 1300, porque é a tensão entre um dos polos e o aterramento. Se eu tiver aqueles DPS que tem 3 cartuchos, onde nós temos o polo que ele precisa passar por um cartucho, depois por outro cartucho para ir até a terra, nesse caso eu tenho o dobro de isolação e o dobro também de tensão para que ele possa atuar, né? Ele fica um pouco menos sensível na questão da proteção. Esse aqui ele protege, ele é mais sensível na proteção justamente por trabalhar somente com cartucho. Porém, a tensão de isolação entre um polo e outro, entre o positivo e o negativo, passa por 2 cartuchos, né? Aqui embaixo ele é jampeado, então a isolação entre um polo e outro
ela considera 2 cartuchos. Bom, então a tensão vai ter que se elevar bastante aqui ainda, né? Como eu falei, em 1000 volts, pode ficar eternamente aqui que ele não vai atuar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que mais que dobrar essa tensão, justamente porque é 1300, né? A tensão de utilização é 1000, mas a tensão de atuação dele é 1300. Então, com 40 volts eu tenho 1000, com 80 eu vou ter 2000, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 120 aqui, e aí eu vou ter 3000 volts, só para que a gente consiga acompanhar. Essa corrente aqui, ela está aumentando bastante, mas é a corrente de magnetização lá do trafo, né? Repara que ela está se mantendo fixa, né? Tem uma pequena variação por conta da variação de tensão, mas não é a corrente do DPS ainda. Nós vamos perceber quando for a corrente do DPS. Isso aqui é só a corrente de magnetização do trafo. Como a corrente aqui está bem alta, né? Então, a tensão está bem alta, então nós temos uma corrente mais alta de magnetização também. Aqui o DPS atuou. Eu já sei que o DPS atuou porque essa corrente aqui ela ficou se elevando. Agora sem tensão aqui, com isso desligado, sem encostar aqui no DPS. Como ficou pouco tempo, deixa eu fazer um outro, mas já está bem quente já. Eu consigo sentir que está bem quente. Deixa eu aumentar aqui de novo e fazer atuar mais uma vez. Aqui ele já ficou atuado, mesmo com tensões mais baixas. Corrente 5 amperes. Vou deixar um pouquinho assim, rapidamente aqui, porque assim eu vou ter bastante calor aqui no DPS e vai ser fácil de demonstrar. Eu vou agora desligar esse circuito aqui para proteger minha fonte de alimentação, que é até 5 amperes. Eu estou com uma pequena sobrecarga aqui, né? Se eu conseguisse passar o cheiro aqui do DPS, já está bem forte. Deixa eu tirar ele aqui agora que está desligado. Deixa eu tirar ele daqui. Acho que não vai ter nenhuma marca para poder mostrar. Eu estou com esse outro alicate amperímetro aqui que lê temperatura. Deixa eu deixar aqui. Porque não adianta falar, tem que mostrar, né? O problema é... Deixa eu segurar aqui, a minha mão não vai influenciar tanto. Não vai aguentar com a mão, que isso aqui está bem quente. Eu não estou conseguindo pressionar o suficiente aqui porque está muito quente. Mas... eu tive uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo afastar aqui os... mas não vou conseguir não. Bom, eu quero passar para vocês é que isso aqui está bem acima dessa temperatura. Está até difícil de colocar a mão aqui. O plástico ainda acaba isolando um pouco. Mas a lição que fica é que isso aqui ia continuar esquentando. Se eu não interrompo, se eu não corto a alimentação, isso aqui ia continuar esquentando e ia chegar a valores muito altos. E esses valores de temperatura muito altos aí poderia sim causar problemas. Então, poderia e iria, provavelmente iria sim causar problemas. Então é necessário que se faça o dimensionamento também da proteção do DPS. Ele vai atuar quando tiver que atuar, só que ele precisa da proteção dele. No circuito CA você já está acostumado a ter um disjuntor, né, que vai desarmar o DPS, vai desarmar quando o DPS atuar. Mas no circuito CC isso tem sido esquecido e tem sido causa de problemas também, não tanto quanto o arco voltaico, mas tem sido causa de problemas também em instalações fotovoltaicas. O que eu falo sobre investigar as causas das tragédias envolvendo eletricidade se estende também a situações mais simples, onde não necessariamente teve algum ferido, algum morto ou algum incêndio, talvez situações muito mais simples que fizeram só parar a operação de uma máquina, de uma linha de produção, por exemplo. Esse tipo de situação mais simples também pode e deve ser investigada. Se você está tendo problema num painel com comando em 24 volts, que apesar da fonte, os componentes estão queimando, a fonte deveria manter a tensão estável, não deveria queimar nada, mas apesar disso está queimando, talvez o surto está sendo produzido dentro do seu painel. Eu já falei sobre isso, vou deixar um card aqui em cima para quem quiser assistir. Se a bobina do seu contator está queimando toda hora, pode ser subtensão, pode ser sobretensão, pode ser um surto. Também já falei sobre isso, vou deixar um card aqui em cima. Se o bloco de pré-carga do contator que você tem no seu banco de capacitores, se esse bloco de pré-carga está queimando também, está ficando todo preto, isso também é possível corrigir, também é um problema causado pela instalação. Basta mudar um único parâmetro no controlador de fator de potência e você vai deixar de ter esse problema. Também vou deixar um card aqui em cima, já falei sobre isso no vídeo. O meu objetivo aqui no canal é trazer conhecimento suficiente para que você consiga consertar a instalação como um todo e não somente trocar a peça que queimou. Eu percebo que a maior parte dos problemas envolvendo eletricidade, seja problema causador de tragédia ou um problema mais simples que só fez interromper o funcionamento de uma máquina, a maior parte dos problemas é causado por negligência. Às vezes negligência das normas na hora da instalação, negligência da manutenção, negligência de um DR que pode ter desarmado e você ignorou, de um cheiro que você sentiu de queimado e ignorou também. Talvez um mau contato que pode ser um causador de um incêndio por conta do calor. No mau contato nós temos calor, isso pode causar um incêndio. Pode causar interrupção de uma fase também e o seu motor queimar por falta de fase. Pode causar interrupção do neutro. E aí você pode tomar um prejuízo muito grande também, eu já falei sobre isso, vou deixar um card aqui em cima, a interrupção do neutro pode ser bem grave também. Enfim, tem uma série de avisos que nós recebemos
antes de necessariamente acontecer alguma coisa. Não sempre, obviamente, mas eu acredito que na maior parte das vezes nós temos uma série de avisos aí que acabam sendo ignorados e não deveriam. Então a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é que as coisas têm uma razão de ter acontecido. Se um equipamento parou de funcionar, pode ser uma simples falha de algum componente? Claro que pode, com certeza pode, mas a sua obrigação é investigar para ver se realmente foi uma simples falha do equipamento ou se de repente algum outro equipamento está causando esse problema no equipamento que queimou, talvez uma instalação mal executada, talvez a utilização não foi de acordo com o que está previsto no projeto do equipamento. Então, investigue, e o meu objetivo aqui no canal é trazer conhecimento para que você entenda o funcionamento dos componentes elétricos e tenha mais capacidade para fazer essas investigações. Então, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa um like e deixa um comentário também, vai me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo aqui para o canal. E se você quer continuar aprendendo sobre componentes elétricos, se inscreve no canal e ativa o sino para receber todas as notificações.